Antes de a ciência compreender o que era autofagia, já existia um ritual de respiração noturna usado para abrandar o desgaste do corpo. Em apenas 6 minutos antes de dormir, pode enviar um sinal de reparação a cada célula. Hoje, os cientistas conseguem medir esse processo e dão-lhe um nome claro: autofagia. E isto torna-se ainda mais importante quando percebe uma coisa. Muitas pessoas dormem todas as noites, mas não acordam verdadeiramente restauradas. Dormem horas suficientes, mas levantam-se cansadas. Sentem a mente pesada logo de manhã. Reparam que a energia já não é a mesma. Olham para o espelho e têm a sensação de que o corpo está a envelhecer mais depressa do que devia. E o mais inquietante é que grande parte desse desgaste acontece em silêncio, sem dor imediata, sem aviso claro. Quase sempre enquanto pensa que está simplesmente a descansar. É aqui que tudo muda, porque o sono não é apenas uma pausa. O sono pode ser o momento mais poderoso de recuperação que o seu corpo tem disponível. Mas isso só acontece quando entra no sono no estado certo. Se adormece com o sistema nervoso ainda preso ao estresse, à tensão e ao estado de alerta, o corpo não aproveita a noite da forma mais eficiente. Descansa um pouco, sim, mas não repara como poderia. Nesta noite, vai perceber o que realmente acontece no seu corpo. Antes de adormecer, vai entender por que é que tanta gente dorme sem recuperar a sério. E, acima de tudo, vai aprender um protocolo simples, preciso e surpreendentemente poderoso: a respiração 4-4-8. Uma sequência curta, sem truques, sem aparelhos, sem complicações, que pode ajudar o organismo a entrar no modo em que reparar, limpar e recuperar se torna muito mais natural. O mais fascinante é que esta ponte entre ciência moderna e sabedoria antiga não depende de promessas exageradas. Depende de biologia real. Depende de sinais que o seu corpo reconhece. E depende de algo que já está consigo neste momento: a sua respiração. Por isso, se o seu sono pudesse tornar-se a ferramenta anti-envelhecimento mais forte da sua rotina, não valeria a pena perceber como ativá-la ainda hoje. Você quer que eu continue com a parte 2? Antes de a ciência compreender o que era a autofagia, já existia um ritual de respiração noturna usado para abrandar o envelhecimento do corpo. Em apenas 6 minutos antes de dormir, pode enviar um sinal de reparação a cada célula. Hoje, os cientistas conseguem medir esse processo e dão-lhe um nome claro: autofagia. E isto importa mais do que parece. Há pessoas que dormem todas as noites e, mesmo assim, acordam como se algo dentro delas nunca tivesse recuperado de verdade. Dormem o suficiente, mas levantam-se cansadas. A mente parece lenta ao acordar. O corpo arrasta-se durante a manhã. A energia desaparece cedo demais. E aos poucos instala-se uma sensação difícil de ignorar, como se o tempo estivesse a avançar mais depressa no organismo do que no calendário. O problema é que o envelhecimento raramente chega com um grande aviso. Muitas vezes surge em silêncio. Acumula-se na forma de desgaste celular, inflamação discreta, cansaço persistente e recuperação incompleta. E aquilo que devia ser o período mais profundo de reparação, o sono, transforma-se apenas numa pausa parcial. Descansa, mas não restaura como poderia. É aqui que entra a diferença entre dormir e recuperar. O seu corpo não precisa apenas de horas na cama. Precisa de entrar no sono no estado biológico certo. Se adormece com o sistema nervoso ainda preso ao estresse, à tensão e ao estado de alerta, a noite perde parte do seu poder regenerador. O corpo continua ocupado a vigiar. Em vez de se dedicar totalmente a reparar, nesta noite, vai perceber o que realmente acontece dentro de si antes de adormecer. Vai entender por que é que tantas pessoas dormem sem recuperar a sério. E vai aprender um protocolo simples, preciso e poderoso: a respiração 4-4-8. Uma sequência curta, natural e sem truques, que pode ajudar o organismo a entrar no modo em que limpar, restaurar e recuperar se torna muito mais fácil. O mais fascinante é que esta ideia une duas forças que raramente aparecem juntas, com tanta clareza. De um lado, a ciência moderna, capaz de medir os mecanismos de reparação celular. Do outro, práticas antigas que já intuíram que a forma como respiramos antes de dormir pode mudar profundamente a qualidade da noite. Não se trata de magia, trata-se de biologia real. Trata-se de sinais que o corpo reconhece imediatamente. Por isso, se o seu sono pudesse tornar-se a ferramenta anti-envelhecimento mais poderosa da sua rotina,
Talvez valha mesmo a pena descobrir como ativá-la ainda hoje. Você quer que eu continue com a parte 2? Antes de a ciência compreender o que era a autofagia, já existia um ritual de respiração noturna usado para abrandar a deterioração do corpo. Em apenas 6 minutos antes de dormir, pode enviar um sinal de reparação a cada célula. Hoje, os cientistas conseguem medir esse processo e dão-lhe um nome claro: autofagia. E isto importa muito mais do que parece. Há pessoas que dormem todas as noites e, mesmo assim, acordam como se algo dentro delas nunca tivesse recuperado de verdade. Dormem durante horas, mas levantam-se pesadas. A mente parece enevoada logo pela manhã. O corpo demora a responder. A energia desaparece cedo demais e começa a surgir uma sensação incômoda, silenciosa e persistente, como se o organismo estivesse a envelhecer mais depressa do que devia. Esse é o lado mais traiçoeiro do envelhecimento. Raramente aparece com um aviso dramático. Na maioria das vezes, instala-se em silêncio. Surge como cansaço acumulado, recuperação incompleta, tensão constante, inflamação discreta e desgaste celular que se soma noite após noite. E aquilo que deveria ser o momento mais profundo de restauração, o sono, acaba por ser apenas uma pausa parcial. Descansa um pouco, mas não renova como poderia. É aqui que quase toda a gente se engana. O corpo não precisa apenas de mais horas na cama. Precisa de entrar no sono no estado biológico certo. Se adormece com o sistema nervoso. Ainda preso ao estresse, à pressa e ao estado de alerta, a noite perde parte do seu poder regenerador. O corpo continua a vigiar. Em vez de se dedicar por completo a limpar, reparar e reorganizar, esta noite vai perceber o que realmente acontece no seu corpo antes de adormecer. Vai entender por que é que tantas pessoas dormem sem recuperar a sério. E vai aprender um protocolo simples, preciso e poderoso. A respiração 4-4-8. Uma sequência curta, natural e sem truques, que pode ajudar o organismo a entrar no modo em que restaurar se torna muito mais fácil. O mais fascinante é que esta ideia junta duas forças raras. De um lado, a ciência moderna, capaz de medir mecanismos de reparação celular com rigor suficiente para merecer reconhecimento Nobel. Do outro, práticas antigas que já intuíram que a forma como respiramos antes de dormir pode mudar profundamente a qualidade da noite. Não se trata de magia, trata-se de biologia, trata-se de dar ao corpo o sinal certo no momento certo. Se o seu sono pudesse tornar-se uma das ferramentas anti-envelhecimento mais poderosas da sua rotina, talvez valha mesmo a pena experimentar já esta noite. Você quer que eu continue com a parte 2? Antes de a ciência compreender o que era a autofagia, já existia um ritual de respiração noturna usado para abrandar a deterioração do corpo. Em apenas 6 minutos antes de dormir, pode enviar um sinal de reparação a cada célula. Hoje, os cientistas conseguem medir esse processo e dão-lhe um nome claro: autofagia. E isto é muito mais importante do que parece. Muitas pessoas dormem todas as noites e, ainda assim, acordam como se o corpo nunca tivesse recuperado de verdade. Dormem horas suficientes, mas levantam-se pesadas. A mente desperta enevoada. O rosto mostra cansaço demasiado cedo. A energia desaparece a meio do dia e fica aquela sensação inquietante de que algo está a envelhecer em silêncio, sem fazer barulho, sem pedir licença. Esse é o lado mais traiçoeiro do envelhecimento. Raramente chega com um sinal dramático. Quase sempre instala-se devagar. Surge como desgaste acumulado, recuperação incompleta, tensão persistente e pequenos danos celulares que se somam noite após noite. O mais preocupante é que tudo isto pode acontecer mesmo quando acredita que está a dormir bem. É por isso que tanta gente pensa que o problema é apenas falta de sono, quando na verdade o problema pode ser outro. O corpo até dorme, mas não entra no estado certo para reparar profundamente. É aqui que quase toda a gente se engana. Não basta passar muitas horas na cama. O que realmente importa é a forma como entra no sono. Se adormece com o sistema nervoso ainda preso ao estresse, à pressa e ao estado de alerta, o organismo não usa a noite com a mesma eficiência. Em vez de mergulhar totalmente no modo de reparação, continua parcialmente em vigilância. E quando isso acontece, a recuperação fica incompleta. Esta noite vai perceber o que está realmente a acontecer no seu corpo antes de adormecer. Vai entender por que tantas pessoas dormem sem restaurar a energia de forma real. E vai aprender um protocolo simples, preciso e poderoso. A respiração 4-4-8.
Uma técnica curta, natural e sem truques, que pode ajudar o seu organismo a entrar num estado muito mais favorável: a reparação. O mais fascinante é que esta ideia une dois mundos. De um lado, a ciência moderna, capaz de medir mecanismos celulares de renovação, com rigor suficiente para merecer reconhecimento Nobel. Do outro, práticas antigas que já intuíram que a forma de respirar antes de dormir pode mudar profundamente. A qualidade da noite não é magia, não é exagero, é biologia aplicada de forma simples. Se o seu sono pudesse tornar-se uma das ferramentas anti-envelhecimento mais poderosas da sua rotina, talvez valha mesmo a pena experimentar já esta noite. Você quer que eu continue a escrever a parte 2? Antes de a ciência compreender o que era autofagia, já existia um ritual de respiração noturna usado para abrandar a deterioração do corpo. Em apenas 6 minutos antes de dormir, pode enviar um sinal de reparação a cada célula. Hoje, os cientistas conseguem medir esse processo e dão-lhe um nome claro: autofagia. E isto é muito mais importante do que parece. Muitas pessoas dormem todas as noites e ainda assim acordam como se o corpo nunca tivesse recuperado de verdade. Dormem horas suficientes, mas levantam-se pesadas. A mente desperta enevoada. O rosto mostra cansaço demasiado cedo. A energia desaparece a meio do dia e fica aquela sensação inquietante de que algo está a envelhecer em silêncio, sem fazer barulho, sem pedir licença. Esse é o lado mais traiçoeiro do envelhecimento. Raramente chega com um sinal dramático. Quase sempre instala-se devagar. Surge como desgaste acumulado, recuperação incompleta, tensão persistente e pequenos danos celulares que se somam noite após noite. O mais preocupante é que tudo isto pode acontecer mesmo quando acredita que está a dormir bem. É por isso que tanta gente pensa que o problema é apenas falta de sono, quando na verdade o problema pode ser outro. O corpo até dorme, mas não entra no estado certo para reparar profundamente. É aqui que quase toda a gente se engana. Não basta passar muitas horas na cama. O que realmente importa é a forma como entra no sono. Se adormece com o sistema nervoso ainda preso ao estresse, à pressa e ao estado de alerta, o organismo não usa a noite com a mesma eficiência. Em vez de mergulhar totalmente no modo de reparação, continua parcialmente em vigilância. E quando isso acontece, a recuperação fica incompleta. Esta noite, vai perceber o que está realmente a acontecer no seu corpo antes de adormecer. Vai entender por que tantas pessoas dormem sem restaurar a energia de forma real. E vai aprender um protocolo simples, preciso e poderoso. A respiração 4-4-8. Uma técnica curta, natural e sem truques, que pode ajudar o seu organismo a entrar num estado muito mais favorável: a reparação. O mais fascinante é que esta ideia une dois mundos. De um lado, a ciência moderna, capaz de medir mecanismos celulares de renovação, com rigor suficiente para merecer reconhecimento Nobel. Do outro, práticas antigas que já intuíram que a forma de respirar antes de dormir pode mudar profundamente a qualidade da noite. Não é magia, não é exagero. É biologia aplicada de forma simples. Se o seu sono pudesse tornar-se uma das ferramentas anti-envelhecimento mais poderosas da sua rotina, talvez valha mesmo a pena experimentar já esta noite. Você quer que eu continue a escrever a parte 2? Antes de a ciência compreender o que era autofagia, já existia um ritual de respiração noturna usado para abrandar a deterioração do corpo. Em apenas 6 minutos antes de dormir, pode enviar um sinal de reparação a cada célula. Hoje, os cientistas conseguem medir esse processo e dão-lhe um nome claro: autofagia. E isto é muito mais importante do que parece. Muitas pessoas dormem todas as noites e ainda assim acordam como se o corpo nunca tivesse recuperado de verdade. Dormem horas suficientes, mas levantam-se pesadas. A mente desperta enevoada. O rosto mostra cansaço demasiado cedo. A energia desaparece a meio do dia e fica aquela sensação inquietante de que algo está a envelhecer em silêncio, sem fazer barulho, sem pedir licença. Esse é o lado mais traiçoeiro do envelhecimento. Raramente chega com um sinal dramático. Quase sempre instala-se devagar. Surge como desgaste acumulado, recuperação incompleta, tensão persistente e pequenos danos celulares que se somam noite após noite. O mais preocupante é que tudo isto pode acontecer mesmo quando acredita que está a dormir bem. É por isso que tanta gente pensa que o problema é apenas falta de sono, quando na verdade o problema pode ser outro. O corpo até dorme, mas não entra no estado certo para reparar profundamente. É aqui que quase toda a gente se engana. Não basta passar muitas horas na cama.
O que realmente importa é a forma como entra no sono. Se adormece com o sistema nervoso ainda preso ao estresse, à pressa e ao estado de alerta, o organismo não usa a noite com a mesma eficiência. Em vez de mergulhar totalmente no modo de reparação, continua parcialmente em vigilância. E quando isso acontece, a recuperação fica incompleta. Esta noite, vai perceber o que está realmente a acontecer no seu corpo antes de adormecer. Vai entender por que tantas pessoas dormem sem restaurar a energia de forma real. E vai aprender um protocolo simples, preciso e poderoso. A respiração 4-4-8, uma técnica curta, natural e sem truques, que pode ajudar o seu organismo a entrar num estado muito mais favorável. A reparação. O mais fascinante é que esta ideia une dois mundos. De um lado, a ciência moderna, capaz de medir mecanismos celulares de renovação, com rigor suficiente para merecer reconhecimento Nobel. Do outro, práticas antigas que já intuíram que a forma de respirar antes de dormir pode mudar profundamente. A qualidade da noite não é magia, não é exagero. É biologia aplicada de forma simples. Se o seu sono pudesse tornar-se uma das ferramentas anti-envelhecimento mais poderosas da sua rotina, talvez valha mesmo a pena experimentar já esta noite. Você quer que eu continue a escrever a parte 2? O ponto principal é simples. O seu corpo já tem mecanismos naturais de reparação. As suas células sabem limpar, reciclar e renovar partes danificadas. A questão é se todas as noites está a dar ao corpo o sinal certo para entrar nesse modo profundo de recuperação. Dormir pode ser muito mais do que desligar a mente. Pode tornar-se uma das ferramentas mais poderosas para apoiar a energia, a clareza mental e o envelhecimento saudável. Mas para isso, não basta deitar-se e esperar que tudo aconteça sozinho. A forma como entra no sono muda a forma como o corpo usa. À noite. É por isso que a respiração 4-4-8 é tão valiosa. É simples, não exige equipamento, não custa dinheiro. E pode ser feita na sua própria cama. Inspire em 4 tempos, segure suavemente em 4 tempos, expire em 8 tempos. Com a expiração mais longa, o corpo recebe uma mensagem clara de segurança. O sistema nervoso abranda, a tensão baixa e o organismo fica mais preparado para reparar. Esta noite não complique. Antes de dormir, faça apenas 5 a 7 minutos. Defina uma intenção simples. Diga mentalmente que esta noite o seu corpo vai limpar, restaurar e recuperar. Depois observe. Amanhã, repare em como acorda. Na clareza da mente, no peso do corpo, na qualidade da energia. Se vai experimentar hoje, escreva dia 1 nos comentários. Ou escreva, esta noite eu começo. Esse pequeno compromisso aumenta a probabilidade de realmente cumprir. E se quer continuar a descobrir práticas antigas, que a ciência moderna começa a confirmar, acompanhe o canal. No próximo vídeo, vamos explorar outro padrão de respiração que pode mudar rapidamente. O estado do sistema nervoso. Sem complicações. Só alguns minutos. Vale a pena testar esta noite.